Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Nesta noite, nós vamos receber, com muito amor e muito carinho, vamos envolver o nosso irmão Francisco Gabilan, que vai trazer a palestra sobre o tema O Poder da Palavra. Seja bem-vindo, meu irmão. Irmãs, irmãos, companheiros e amigos, boa noite. Um convite a uma reflexão por 10 segundos. Do que é que a gente está falando? Não aqui. Aqui todo mundo é espírito de luz, né? Todo mundo é santo. Nós, todos.
Estou dizendo no dia a dia de cada um de nós. Do que a gente anda falando? Sobre o quê? Sobretudo de quem? E como a gente anda falando? Será que a gente está falando, na verdade, de uma simples tagarelice? A gente gosta de tagarelar, né? A língua, na verdade, tem uma velocidade incrível, né? Ou nós estamos falando de maledicências, hostilidade, nós estamos falando mentiras, contando anedotas? Ou, agora vamos partir para o aspecto bom da questão. Ou nós estamos dando encorajamentos através da palavra, nós estamos dando agradecimentos, fazendo prece, como fizemos agora, coletivamente, né? Consolando através da nossa palavra, e levantando, soerguendo, dando esperança ao coração das criaturas. Falamos um pouco de mal e um pouco de bem. Cada um de nós saberá avaliar subjetivamente do que está falando, qual dos dois itens. Não tem coluna do meio, vocês viram, né? Tem a coluna de lá, coluna de cá, do bem e do mal. Nós usamos, de uma maneira geral, apesar dessas perguntas, dessa pergunta, aliás, a propósito daquilo que é bom, do encorajamento, da esperança, do consolo, nós não paramos para pensar o que significa a palavra, não é verdade? Por quê? Porque nós temos pressa, nós temos, na verdade, interesse em resolver as coisas imediatamente, mesmo através da palavra. Mas no Espiritismo, o que nós aprendemos através dos amigos espirituais, com clareza, com inteligência e com amorosidade, obviamente, com fraternidade, é de que nós temos que ir fundo em todas as questões que nós analisamos. Mesmo quando a palestra tem o cunho essencialmente evangélico, a recomendação é que a gente vá pesquisar a fundo o que ela atende, o que ela significa e o que pretende aquele ensinamento. Porque se for para ficar decorando versículos, capítulos, e no nosso caso, decorando o número de questões do Livro dos Espíritos e tal, aí, na verdade, fica uma coisa trivial, fica uma coisa sem profundidade. E por que nós estamos dizendo isso? Porque é interessante que a gente aplique esse tipo de colocação para o assunto do dia, que é o poder da palavra, na verdade. Nós não usamos de muita responsabilidade no uso da palavra, mesmo não falando mal de ninguém, mesmo não dando nenhum xingamento, mas a gente usa, às vezes, desbragadamente, abridamente, sem muita consequência, e a gente acaba fazendo julgamentos, envolvimento e tudo. E nós precisamos entender que a palavra é fundamentalmente o verbo criador. Ela leva, na verdade, uma carga magnética incrível. Porque a palavra é a verbalização, é a exteriorização de um pensamento. Ela falou, eu li à distância o que ela ia dizer. Na verdade, eu estou bom hoje de captação de ondas mentais. Claro, cada um de nós é capaz de captar ondas mentais. Sabe por quê? Porque se a palavra é, nesse sentido, ela é a verbalização, a exteriorização de um pensamento, nós temos que, em primeiro lugar, nos aprofundar para saber o que é o pensamento. O que é, aonde ele é produzido e qual a consequência da utilização dele para verbalizar. De rigor, eu vou até antecipar um raciocínio lá da frente, de rigor a espiritualidade diz o seguinte: chegará um dia que nós não precisamos verbalizar mais o pensamento. Nós, até procriar a manutenção, a perpetuação da espécie será possível através do pensamento. Mas aí está um pouquinho longe. Tem alguns bilhões de anos pela frente, você vai estar por aqui, não vai estar mesmo? Eu vou estar. Eu quero estar. Eu não sei se vou, mas eu quero estar. Claro, agora que de uns
150, 180 anos para cá, diz o Espírito Verdade, é que a gente está em aspecto de regeneração. Agora eu vou picar a mula, como diz a rapaziada, vou querer ir embora agora, que vai ficar bom, na verdade. O planeta Terra vai se modificando, vai se alterando, vai se reajustando, não porque o planeta Terra, que é formado de, na verdade, de moléculas minerais, na verdade, que pertencem a um reino lá, o primeiro de todos os reinos, não porque ele seja inteligente. A matéria não é inteligente. Ela é sujeito passivo da lei natural. Mas ela se reestrutura como sujeito passivo, a lei natural atua sobre ela exatamente para que uma criatura, esta sim, evolutível, gostou dessa palavra? É bonita, né? Para segunda-feira, né? É para domingo ela, mas hoje é segunda, né? Essa criatura, sim, evolutível, é essa que vai progredir para todo sempre, que somos nós. Exatamente nós. Vamos progredir para todo sempre até a perfeição. Relativa, mas até a perfeição. Porque senão não faria sentido, na verdade, o Criador criar ao lado da matéria uma criatura como nós para ficar estacionária, estática. Criados simples de compleição e ignorantes de saber. A palavra ignorante aqui não é pejorativa, não. É de definição de não saber nada no instante zero. Mas para progredir para todo sempre. E para progredir, a gente precisa da matéria. É isso. Agora, por que a gente fez esse atozinho a respeito da matéria? Para saber o que é o pensamento. O pensamento é energia viva. E meu irmão com a camisa do Botafogo. É quase, né? É quase. E energia, o que é? Porque nós temos que ir fundo na questão. A gente vai ficar dormindo de botina aí alguém fala, o pensamento é energia, a gente fala, ah, bom, que legal. E aí? Como é que fica a questão? Aí tem que fazer como o Kardec fazia, que não dormia de botina. O Espírito dizia uma coisa, uma resposta para ele dizia por quê, como, onde, quando. É, claro, é evidente. A gente não pode engolir quadrado. Então, se o pensamento é energia, a gente precisa saber o que é energia. Você disse, eu já captei a sua ideia, que energia é, na verdade, há uma definição de energia científica. E pelo aspecto científico do Espiritismo, que é ciência, é filosofia e é ética e moral, que a gente chama de religião. Então, pelo aspecto científico que a gente admite, nós vamos lá e perguntamos para o Einstein. A gente não é bobo não, né? Vou perguntar para qualquer um aí o que é. Vai perguntar para mim? Ô Francisco, fala aí o que é energia. Eu falo, vou perguntar para o Einstein. E aí a gente pergunta para ele, ô Einstein, o que é energia? Ele diz, energia é igual à matéria. Ele fala massa também, mas não fala em matéria. É igual a matéria acionada, ou vezes a velocidade da luz, ao quadrado. Anotou, minha irmãzinha? Então, tá bom. É isso aí. Ou significa, então, que uma porção de matéria é igual à matéria, equivale à matéria. Portanto, é a própria matéria, só que acionada a uma velocidade da luz ao quadrado. 300 mil quilômetros por hora, mês, semana, segundo, isso mesmo. 300 mil quilômetros por segundo, vezes 300 mil quilômetros por segundo. Você abanou bem a cabeça, você já fez a continha, né, pra gente. Então, dá 9 sextilhões. É zero para essa parede inteira aqui. Então, se energia é igual à matéria, então ela é matéria. Só que num estado que nós não temos ainda a capacidade de compreensão. Ele definiu isso frente ao conceito do que é a velocidade da luz. Hoje em dia, a gente pergunta para o Einstein, espírito Einstein, então a velocidade da luz é aquilo que é mais rápido que existe na natureza? Ele diz, sim, para nós cientistas, para vocês espíritas, não. E aí a gente fala, que bom, a gente fica todo orgulhoso, né? O orgulho é terrível, viu, gente? É terrível, mas a gente fica. Orgulho sadio, de dizer, é mesmo, nós temos algo, conhecemos algo que é mais veloz do que a luz, que é o pensamento. Vejam só, pensem bem, se um caboquinho acender uma luz lá em Próxima Centauro, que é a estrela mais perto da gente fora o Sol, 43 anos-luz, ou 42 anos-luz, 42 e alguma coisinha, anos-luz. Significa o tempo que
a luz viajando à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Se alguém emitir um facho de luz lá, por hipótese, por tese, chegará a nós, esse facho de luz, 43 anos depois, à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Agora, muda. Vou pegar nossa irmãzinha, que é médium extraordinário, na verdade, tem um domínio incrível sobre os fluidos. Ela vai e emite um pensamento lá em Próxima Centauro. E a nossa irmãzinha aqui, médium captadora, na verdade, está concentrada. Quanto tempo levará essa irmã para receber o pensamento dela? Instantaneamente. Claro que tem um tempo. É óbvio que tem um tempo. Claro, se é matéria, ela, ao atuar, a matéria atuar no mundo físico, ela vai ter um tempo. Só que é imensurável. Não é incomensurável, é imensurável. A gente não tem conceito para mensurar. Por que nós estamos falando isso? Para fazer uma pergunta. Faz para você a pergunta. Onde é, minha irmã, que é produzido o pensamento? O teu pensamento. O nosso, mas eu quero falar com você. Aonde? Faz um gesto para mim. Ela fez assim, ela deu... nós estamos em tempo, né, dessas coisas agora assim, né? Mas não, ela fez assim. Aqui, ela quis dizer que é no cérebro, não é isso? Pois é. Nós vamos conversar, não estou te desdizendo, não. Não é no cérebro. O cérebro é um órgão do corpo físico que emite, na verdade, impulsos magnéticos para comandar o corpo físico, dando ordem a ele. Mas então, se ele dá ordem, ele tem que pegar de algum lugar essa ordem, não é isso? Então, essa ordem é através do pensamento burilado, ainda não é verbalizado, não é palavra, não. E então ele é produzido em outro lugar, que não é lugar, curiosamente. Por que não é lugar? Porque é produzido na mente e não no cérebro. Tá bem? E onde que fica a mente? Ela não fica, ela é propriedade. A mente é uma propriedade do espírito. Porque se ela ficasse no espírito, seria uma impropriedade doutrinária, de conceito doutrinário. Porque se ela ficasse no espírito, ela ficaria ou em cima, ou embaixo, ou num lado, ou no outro lado. E não é verdade, porque o espírito, na verdade, é amorfo, quer dizer, não tem forma, é abstrato e indefinido. Está vendo? Porque ele não é matéria. Não sendo matéria, na verdade, não tem essas características que são da matéria. Então, é produzido na mente, que é uma propriedade do espírito. Muito bem. Por que nós estamos falando isso? É para deitar a falação de caráter científico da doutrina? Não, é para nós identificarmos, na verdade, por que a natureza gerou, propiciou gerar o pensamento que depois viraria verbalizado no nosso estágio. Experiências. A gente não é de hoje, nós não somos de hoje. E nós somos consequência de estágios evolutivos incríveis. Incríveis. A natureza fez experiências originárias quando o ser fundamental, chamado espírito, que não se chamava espírito ainda, se chamava princípio espiritual. A palavra espírito, na verdade, é utilizada com E maiúsculo já quando chega no estágio da humanidade ou hominidade, que é o que nós vivenciamos atualmente. Então, lá para trás, esse princípio espiritual, que estagiou nos reinos mineral e no reino vegetal, estagiou. Não foi pedra, não foi paralelepípedo, não foi girassol, não foi rosa e nem espada de São Jorge para brigar com ninguém, nada. Ele só estagiou para saber, na verdade, como é que evolui o princípio da chamada vida. Lá no reino vegetal já existe a chamada vida. Lembra do que é conceito de vida, meu irmão? Eu falo aqui com o pessoal que é universitário, está bem na frente hoje. Normalmente os universitários estão lá atrás, né? Estão falando aqui na frente. Vida é, meu irmão, lia sua mente agora. Vida é aquilo que nasce, se alimenta, cresce, reproduz. Você viu os passinhos? Reproduz e morre. Uma aluna nossa lá de Aldeia da Serra disse: ô tio, podia falar avô, né? Mas em todo caso, o tio era eu. Ô tio,
Você falou morre, a gente na espírita não é, na verdade, desencarna. Falei, filha, nós estamos falando do corpo físico e de vegetal. Vai desencarnar o vegetal é difícil, porque ele não vai reencarnar. É o princípio inteligente que vai evoluir, na verdade. Então, voltando ao rumo da nossa conversa. A natureza fez experiências, então, para preparar essa criatura ao largo do tempo. E ela precisaria de experiências. No estágio da animalidade inferior. Por que eu falo animalidade inferior? Porque depois eu vou falar na animalidade superior. Ninguém gosta, né, meu irmão de branco? Você não gosta de ser chamado de animal, né? Mas eu gosto. Porque a que reino que a gente pertencemos? Gostou da conjugação? A que reino? O reino animal. Parênteses, eu fui fazer uma palestra num centro espírita, eu vou lá há muitos anos, mas ele ficava antigamente numa rua sem saída, chama-se Centro Espírita Segue a Jesus. Não, Núcleo Espírita Segue a Jesus, NEG. E eu parei o carro, uma rua sem saída, todas as casas têm guia rebaixada, todas, você não tem onde parar. Parece aqui, né? É verdade. Muito bem, não parece não que aqui tem onde parar. Muito bem, eu parei o carro, fiz a minha prece, botei a musiquinha para me sintonizar com o que eu iria falar. Aliás, era aula, me sintonizar com a aula. De repente, nem mal apaguei o farol do carro, nem mal liguei o carro, abre a janela de uma casa. Eu estava parado, na verdade, numa guia rebaixada sem querer, mas por uns instantes, eu não ia deixar o carro lá. Abre a janela e uma mulher falou: não para o carro aí, ô animal. Falei, alguém me reconheceu, felizmente. Né? Pelo menos vou poder falar disso lá na coisa. Muito bem, isso é só para a gente dar uma risadinha de verdade, viu, gente? Não é mentira não, isso daí. Mas então, lá no reino animal, as primeiras experiências do pensamento estacionário, fragmentário, das ideias relâmpago que a animalidade inferior tem, deu a essa criatura, mais tarde a possibilidade de desenvolver um aparelho fonador compatível com cada espécie. Então, uns piavam, outros chiurravam, outros zurravam, outros latiam, que são as vozes, na verdade, que expressam sentimentos, mas em sentimentos embrionários. São, na verdade, sentimentos primários, para demonstrar dor, para demonstrar alegria, e fome, tristeza. Mais ou menos a tristeza, a gente quase não percebia, hoje já percebe, né? A animalidade está em evolução. A espécie, eu digo, está em evolução. E, feito isso, as ideias fragmentárias, então, a ideia fragmentária eram pensamentos relâmpago. Não havia continuidade. O pensamento contínuo foi na experiência posterior, na humanidade e na hominidade. Quando nós, princípio espiritual, saímos do estágio da animalidade, e passamos para o da hominidade. Não vou mais falar em inferior e superior, não, tá bem? Que é o da humanidade e da hominidade. Gente, sabem quanto tempo deve ter levado para criar um aparelho fonador adequado em que a gente possa articular de maneira adequada e transformar isso em palavras inteligíveis e não sussurros, urros, gritos, nem nada? A gente também sussurra, grita e tudo, mas nós somos capazes de falar. É isso. E então, para esse tempo, na verdade, é uma coisa incrível. Sabem por quê? Vamos estabelecer alguma coisa. A gente não é de hoje. Você sabe que idade você tem, minha irmã? Não fala não. Fala não. Eu falo com as mulheres que é porque é para não falar. Tá bem? Então, sabe que idade tem a nossa irmã? Desde que ela começou a se ensaiar entre vírus e bactérias aqui no planetinha. Não sei de onde você veio lá de outro, mas aqui estou falando, tá? Ela, até chegar às portas da humanidade, não é chegar no estágio em que você já está. Você já faz chapinha, usa calça cortada, sapatilha, chinelinho, rasteirinha. Não, nada disso. É só chegar, sair do pensamento fracionário e começar a ter pensamento contínuo. Que você estava falando aí, balançando assim, eu percebi. Até pensamento contínuo. O pensamento contínuo já, o que é isso? O pensamento contínuo já é a capacidade de formular juízo de interesse. Que tipo de interesse? Necessidade de sobrevivência, de alimentação, de reprodução, de desejos, de repulsa, essas coisas todas, que são embrionárias, mas existem na criatura.
e apurando a individualidade. Olha, cada um de nós é uma criatura, um indivíduo, desde o princípio. Nenhum de nós é clone de ninguém, na verdade. Nós somos, essa história de falar que o Criador, quanto tempo nos ensinaram isso, né? Que o Criador cria o corpo e a alma e espírito são uma e a mesma coisa. A alma, na verdade, é o espírito encarnado, né? Cria ao mesmo tempo. Então, nós éramos todos clones aqui, iguaizinhos, parecido todo mundo, pensando do mesmo jeito, no mesmo estágio. Tem alguém igual aqui? Ninguém. Pode ter gente parecida, mas não igual. Então, a nossa irmãzinha, voltando a ela nos contou que ela, desde lá, daquele comecinho lá de estar estagiando lá entre vírus e bactérias tal, e para chegar ao estágio da humanidade, só o ingresso, no ingresso na humanidade, ela tem a bagatela, agora eu vou falar a sua idade, de 15 milhões de séculos. Pode cruzar o braço, 1 bilhão e 500 milhões de anos vos contemplo. Ela está de braço cruzado, então já sei que falou isso aí. Essa é a média, na verdade, que a espiritualidade disse através do André Luiz, na Evolução em 2 Mundos, que é a média de estágio em que a gente tem aqui no planetinha Terra. O que é isso perante a eternidade? Nada, é um cisco, é um átomo. Porém, então, chegando nesse estágio, houve necessidade de a natureza fazer com que o corpo físico fizesse uma modificação estrutural fisiológica para ter um aparelho gutural para poder exercitar a chamada voz. Nesse sentido. Viram só? Agora a gente foi comprovar a importância da palavra nesse estágio em que nós nos encontramos. E ela vem, na verdade, como ela é um pensamento, a palavra é a materialização de um pensamento, ela vem carregada do sentimento que move a criatura. Sentimento bom e ruim também. Ela fez assim com muita razão. Muita razão, ela balançou a cabeça. E, claro, se você é uma individualidade subjetiva, faz o que bem entende, não é isso? Nós somos mais do que ter o pensamento contínuo. Hoje nós temos o livre-arbítrio. A definição de livre-arbítrio que eu conheço não é definição, é uma explicação do Emmanuel. Ele diz para nós no livro Consolador. O livre-arbítrio significa, na verdade, a capacidade que tem o ser hominal, quer dizer, no nosso estágio. Não tem livre-arbítrio em outro lugar, não. Tá bom, lá para baixo, não. Tá? É a capacidade que tem o ser hominal de fazer o que bem entende. Porém, mas, contudo, todavia, entretanto, graças a Deus, existem essas adversativas todas, com vírgula ainda, né? Mas, assumindo a responsabilidade pelos seus atos, pelo seu pensamento, pela sua atitude, pela sua palavra, está vendo? Então, se ela é energia viva, vou conversar com meu amigo de Rosa, precisa ser muito cara, eu vou falar que nem gaúcho, cara macho para usar, né? Com Rosa. Meu irmão, o pensamento sendo energia viva, se eu emitir um pensamento em seu favor, uma análise interior, não vou falar nada, vou emitir o pensamento, e você estiver na minha sintonia, na chamada frequência sim, tônus, quer dizer sim igual, tônus, frequência. Na mesma frequência, você captará o pensamento. Por quê? Porque eu gerarei, se ele é matéria, ele é atômica, não é isso? Ele é molecular. Se ele é molecular, ele tem uma atividade incrível, como tem todas as células, todos os átomos, que tem núcleo, e dentro dele tem prótons, nêutrons, cordas, quarks, um cabedal de outras pequenas partículas. E, sobretudo, o elétron, que atua com a subjetividade daquele átomo lá. Eu emito um pensamento positivo em seu favor, você capta, porque eu gero um campo de força em torno de você. Olha o poder da palavra. Eu só emiti um pensamento. Imagina se eu falar. Se eu falar, nós temos aqui um orelhão criado pela natureza, que é um amplificador. É um captador de som para amplificar e colocar dentro de nós, para que o nosso cérebro, aí o cérebro, tenha a emissão elétrica, na verdade, dinâmica, para poder a mente perceber. E aí se cria um clima favorável. E como isso é ciência,
o átomo, na verdade, pertence aos estudos da ciência, atuará sobre nós, em torno de nós, uma lei que é de ação e reação. Não é causa e efeito, viu, gente? Não façam confusão de causa e efeito. Está cheio de espírita falando o seguinte: olha, na verdade, eu falo uma coisa para você e por relação de causa e efeito você responde. Não é isso, não. Causa e efeito é, na verdade, efeito de uma vida para outra. É reflexo espiritual de alguma coisa. Agora, ação e reação, não. Ação e reação é eu ajo e ele reage. Se fosse negativo, meu irmão, o pensamento, olha, eu não vou falar nada negativo, eu só vou passar por ele, vocês daqui da frente não vão ver, porque ele está ali atrás, né? Viram só? O pensamento poderia ser verbalizado, mas não precisou. Acompanhado do gesto e do olhar, que são os adjutórios da formação do campo de força em torno da criatura. E criando um campo de força negativo, a resposta dele, sabe qual que é lá na cabeça dele? O que esse cara está pensando que ele é? Pronto, entrou na minha frequência. Não é o caso dele. Um cara espiritualizado como ele diz: coitado do Francisco, está precisando de um P3Z. vamos orar por ele, tá? Então, aí você não entrou na frequência, aí você resolveu a coisa. Agora, a reação era você pensar mal, devolver para mim mal. Então, gente, esse sentido da palavra, esse poder, está exatamente no aspecto científico. Não é para acreditar. Nada, na verdade, de filosofia e de ciência espírita foi feito para acreditar. O nosso Emmanuel diz de novo, no mesmo livro Consolador, ele diz de novo: ah, que bom que eu não preciso mais crer. Se parasse aí, a gente ia falar: nossa, o Emmanuel pirou. Porque não é para crer mais, que coisa, né? Pois é, mas ele completa. Mas saber é diferente. Saber é interiorizar o conhecimento. É ter ciência da relação de causa e efeito, de nexo causal, como dizem os advogados aí, né? Então, é isso aí. A partir desse instante em que nós entendemos o poder da palavra, imagina se a partir de agora alguém sairá, alguém de nós, me incluindo, nos incluindo, vai agora lá fora fazer um gesto lá com alguém que nos deu uma fechada, ou o carro está preso lá por causa dele. Ou vai usar o quê? De uma palavra aumentativa, que quer dizer palavrão, na verdade. Vai criar um campo de força negativo que vai gerar uma reação. Mesmo que só pensada. Imagine se verbalizada. A verbalização exterioriza ondas magnéticas mais rápidas ainda do que o simples pensamento. O simples não, do que o pensamento. Nesse sentido é que a gente tem que entender exatamente por quê, do que nós estamos falando, do que nós precisamos falar exatamente. Eu estou tirando aqui do nosso André Luiz, ele diz: o bruxo é o cara que faz mandinga, né? O bruxo endereça vibrações deprimentes. Ele endereça, não precisa ir lá. Quando ele espetar o boneco aqui, lá nas Antilhas, lá, espetar o boneco aqui, o outro grita lá do outro lado. Porque ele criou um campo de força endereçado, aquela pessoa está na mesma frequência. O que será que vai acontecer comigo? Pronto, acontece efetivamente. O sacerdote emite raios mentais enobrecidos. Na tentativa de moralizar a criatura, de esperançar, na verdade. O médico cria, através da palavra, do pensamento, clima favorável à sua restauração do paciente. Médico que conversa resolve mais rapidamente o assunto do seu cliente. É assim, hoje em dia está comprovado isso, né? Nos grandes hospitais americanos se faz isso hoje em dia. A medicina de colóquio entre a criatura. E o professor estimula o aprendizado e valorizando o conhecimento. Tudo isso é instrumento, na verdade, do poder da palavra, que vou repetir, a criação de um campo de força direcionado para cada caso. O bruxo no mal, o sacerdote na ética, na moral, o médico na saúde e o professor na inteligência da criatura. Todo criando um campo de força favorável às criaturas. Portanto,
A mente é um verdadeiro dínamo gerador desse campo de força que é transformado esse pensamento é transformado em ação e em palavra, e daí porque ela leva uma força incrível. E eu gostaria, a gente tem que fazer o seguinte, vamos perguntar para quem sabe das coisas, na verdade. Aí alguém fala o seguinte, escuta, o que Jesus fala a respeito do assunto? Quando a gente falar de Jesus, gente, nada de pensar em dogma, em mística, nada disso. Você pode até ter uma cruz pendurada no pescoço aí, a título de joia, mas não de veneração. Jesus a gente venera, na verdade, pelas atitudes do quanto ele nos ensinou e a gente tem que praticar para melhorar. Não é para virar santo, não. E outra coisa, viu? Espírita, para melhorar, não muda a voz, não, hein? Queridos irmãos, conversa mole isso aí. É claro, nós somos descendentes de italianos, de portugueses, de espanhol e tudo, e a gente vai ficar. Imagina. Nós que falamos com os braços, gritamos, não sei o quê. Tem microfone, não sei para quê, porque a gente grita barbaridade, né? Agora, sabe o que Jesus disse para nós a respeito do assunto? E eu vou ler por uma razão muito simples. Eu não quero falsear uma palavra do ensinamento de Jesus. Aquela história que eu disse que a gente fica falando coisa desabrida, falando mal e tudo, eu fui lá e cacei no Paulo, na primeira epístola é uma palavra, né? Da carta aos Coríntios, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vai contar piada em velório das criaturas, vai? Para ver o que acontece. Até o desencarnado lá fica, na verdade, triturando depois. Aí você fala, eu não sei porquê, parece que eu estou com uma obsessão. Vai falar piada lá no velório dele, é isso que dá, não é verdade? Sem contar o desrespeito pelas outras criaturas, não só para o morto. Jesus disse para nós, a boca fala do que o coração está cheio. Quando Jesus fala do coração, é óbvio que ele está se referindo, na verdade, ao âmago, à alma, o ser espiritual fundamental. É ele que domina, na verdade, todas as inflexões do corpo fisiológico através do uso da palavra, que é o que é? Modificação do aparelho fonador, mas modificando um pensamento, estruturando um pensamento. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que você é, aquilo que você pensa, aquilo que você estrutura e tem por objetivo, é daquilo que você fala. A tua palavra vai identificar quem você é, efetivamente. Por isso que não pode ficar enrolando com a palavra. Queridinha, viu, amorzinho? Não pode ficar enfeitando. Você tem que ser direto. Você tem que ser honesto. É isso, para demonstrar a sua honestidade interior. Agora diz ele, Jesus, a seguir desse assunto aqui. Está lá em Mateus isso daqui. Não é o que entra pela boca que faz o homem imundo, mas o que sai da boca, isso é que faz o homem imundo. Vou abrir um parênteses. Eu estava assistindo há trocentos anos atrás a Hebe Camargo. Vocês lembram dela ou não? Porque nós homens somos dono daquele do controle remoto, então a gente pisa lá, uma hora, peguei a Hebe Camargo, na verdade, entrevistando uma atriz, não vou falar o nome. Uma atriz não, desculpe, uma cantora. Casada com um autor que ela gravava todas as músicas dele. E a Hebe falou o seguinte, vocês já estão com dois filhos, né? Ela falou, é verdade. Como é que você se sente, disse a Hebe Camargo, que não tinha papas na língua, rica, podre de rica, bonitona, na verdade, piruaça, que ela tinha o direito de falar à vontade. Falou, como é que você se sente com relação à educação dos seus filhos, que vocês os dois puxam o fumo, usam maconha dentro de casa e tal. Olha o que essa moça respondeu. Não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas é o que sai dela. Aí eu fiquei pensando, usar Jesus para justificar que ela usava. Podia dizer, eu uso maconha porque eu gosto, e acabou. Não era melhor? Não, foi lá e usou Jesus, na verdade.
Então o que sai da boca do homem? Na verdade, outro dia um ator aí cuspiu no restaurante na cara de uma mulher que não gostava dele como político, falou uma bobagem lá, ele falou e cuspiu. Então, exclui a cuspida que sai da boca, mas a palavra, é o nosso tema de hoje, a palavra que sai dela, então. Essa daí é que torna o homem, na verdade, evidenciado. Ele se coloca a nu com relação àquilo que ele diz, que é a palavra. Porque Jesus completa esse raciocínio aqui. O que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Mas o coração aqui a gente já viu, não é o coração. A bomba aqui hemática, né? Nós espíritas, vocês já perceberam? Assim como os evangélicos têm uma frase deles lá, os católicos têm uma outra frase, eu ouço costumeiramente nos programas espíritas, um beijo no seu coração. Eu falei, esse cara é cardiologista. Né? Curioso esse negócio de dar um beijo no coração, né? Bom, mas quando Jesus fala de coração, ele está se referindo à alma, ao âmago da criatura, né? Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, é Jesus falando, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. É de lá, do âmago da criatura, do que ele pensa, do que ele é que saem essas coisas. Ao contrário, quando ele não é nada disso, não fala nada disso, dessas coisas, não pensa em nada disso, ele, na verdade, não é o que Jesus chamou de imundo, que quer dizer um sujeito, na verdade, sem evolução constante, sem uma evolução rara. O que Jesus completa para a gente? Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que ele quis dizer com isso? A sua resposta, a sua maneira, o seu falar tem que ser adequado à racionalidade do momento, à análise que você estiver fazendo, do conselho que você estiver dando. É isso. E aí ele completa, passar disso é de procedência maligna. Aí você quer explicar, aí tropeça. Sim, sim, não, não. Na maioria das vezes, muito não, principalmente para os nossos filhos, hein? Nós fomos filhos também, não fomos? Claro, claro. Para os nossos filhos. Muitas vezes um não é um sim para a eternidade dele, de melhoria, de modificação, de reestruturação, pode botar todos os ãos aí, educação, tudo aí. E é verdade. Esse negócio de liberou geral, não, é tudo sim, 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 a gente paga a pena depois. É isso, a gente, todos nós. E eles pagarão também quando estiverem no outro estágio dele lá. E eu tenho uma anotação aqui do Emmanuel, no Palavra de Vida Eterna, que diz, se não podes dizer algo em louvor da bondade, cala-te e ora. Quer dizer, é uma recomendação extraordinária, né? Eu trouxe um Machado de Assis também para vocês aqui a respeito do assunto. Machadão mesmo, o próprio, lá, o original. A prece é a escada misteriosa de Jacó. Lembra da escada de Jacó? É aquela subida de evolução, na verdade, né? A prece é a escada misteriosa de Jacó. Por ela sobem os pensamentos ao céu e por ela descem as divinas consolações. Isso se chama sintonia. Tá bem? Frequência, a mesma frequência, através da prece. A prece é, sem dúvida nenhuma, a modificação estrutural do nosso interior. Eu trago também um ditado árabe. Cura-se a ferida que uma espada faz. É incurável a ferida que a língua faz. E é mesmo, não é verdade? Por isso quantas vezes as pessoas dizem o seguinte, a língua dessa pessoa é uma espada viva, e é mesmo, porque perfura, corta, mata e tudo. Vamos, na verdade, ver numa prece. Nós fizemos aqui, você fechou muito bem a prece, nos orientou bem com a prece dominical, né? Isso que Jesus nos ensinou. E eu vou terminar com vocês, nesses 2 minutos que faltam, um Pai Nosso, mas nós vamos conjecturar sobre ele. Esse espírito se assinou JSA, quer dizer, a humildade dele, na verdade, nem disse qual era o real nome dele, que pouco importa, pouco interessa, porque o nome a gente está com ele, a gente não é ele, na verdade, né? Será inútil dizer Pai Nosso, se não vejo as demais pessoas como irmãs, filhas do mesmo Deus, fechando meu coração à fraternidade e à concórdia. Será inútil dizer que estás no céu,
se não ajo com tolerância e bondade, impedindo que as pessoas tenham um ambiente de paz e conforto espiritual? Será inútil dizer: santificado seja o vosso nome, se pelos meus pensamentos e ações não santifico nem sequer o meio em que vivo. Será inútil dizer: venha a nós o vosso reino, se fecho o meu coração ao amor, ao bem-querer, e não pratico o bem sem olhar a quem e sem cobrar recompensa. Será inútil dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, se ainda procedo com ódio, rebeldia, revolta, intransigência. Será inútil dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se vivo para os bens materiais supérfluos, para as futilidades, o comodismo, desprezando os demais filhos de Deus que sofrem as aflições da vida. Será inútil dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores, se ainda continuo não perdoando, se não me importa cometer injustiça, magoar, ferir. Será inútil dizer: não nos deixeis cair em tentação, se ainda não dou valor à recomendação de Jesus do orai e vigiai, e a higiene da minha mente, da nossa mente. Será inútil dizer: livrai-nos do mal, se ainda prefiro trilhar a estrada larga dos vícios, da irresponsabilidade e do descontrole. Será inútil dizer amém ou assim seja, se ainda continuo negligente e, sabendo como sou, não vivencio uma firme decisão de melhorar. É claro que essas advertências feitas por esse Espírito é quando nós oramos desabridamente. A gente não ora, a gente reza. Rezar e orar não são a mesma coisa. Rezar é dizer palavras decoradas, como você decora uma poesia, uma música, dessa maneira. Orar não, orar é sair de si. É sair o quê? Os melhores fluidos possíveis. É um pedido de socorro e haverá a nossa palavra se sintonizar com alguém que pode prestar esse auxílio, esse socorro e tal. Não adianta pegar e rezar: Pai nosso que está no céu, santificado. Quem vai pagar a escola amanhã e pagar o BNH, meu Deus do céu? Pai nosso que está no céu, santificado seja. Poxa vida, e a luz como está cara, não sei o quê. E assim vai, entende? E assim vai. É sem sentido nenhum. Agora, essa daí é a chamada para nós, que não é o caso de ninguém aqui, eu tenho certeza absoluta, não é ofensivo a ninguém daqui. Há uma parcela de criaturas que faz isso, não adianta ficar contando bolinha, não adianta nada. Muito menos tentar redimir os seus erros, você vai rezar 752 tal oração. Mas isso não resolve absolutamente nada. Bom, vamos fechar? Uma quadrinha do Casimiro Cunha, o poeta caipira, desencarnado em 1999, e o Chico é que psicografou uma quadrinha dele, que vale para nós aqui, gente, tá bom? Meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprenda a calar a boca. Boa noite. E assim, mais uma vez, vamos fechar nossos olhos. E em gratidão e louvor a esse momento maravilhoso e reflexão, vamos levar conosco esses pensamentos em que aprendemos hoje a emanar de nós mesmos para o universo, os multi-universos. E neste momento, vamos doar esses bons sentimentos, esses bons pensamentos. Vamos elevando as vibrações de amor aos nossos lares, para aqueles que ficaram em casa, a nossa família, ao nosso planeta, aos nossos governantes, que todos possam crescer em amor,
em luz, em bondade. Que possamos levar conosco, aonde quer que caminhemos, o que aprendemos hoje, a ter sempre bons pensamentos, conosco mesmo e para com todos. E em gratidão e louvor, vamos orar mais uma vez a prece sobre a reflexão desta noite, a oração que Cristo nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Uma boa semana a todos, meus irmãos. Vão com Deus.